Bem, irmãos, em 2020, nós já estamos em 2021. Em 2020, todos os nossos ensinos, apesar da pandemia, tudo aquilo que foi falado para a igreja, tudo aquilo que foi ensinado à igreja tem a ver com os nossos 3 referenciais: um supremo pastor, uma suficiente palavra e o sacerdócio universal. Mas quando nós retornamos, e o segundo semestre, nós demos uma ênfase e permanecemos praticamente todo o segundo semestre na Epístola aos Hebreus. E quando nós ficamos na Epístola aos Hebreus, nós percebemos que a grande ênfase do autor bíblico é a suficiência de Cristo, não é? Então, todo o segundo semestre, a igreja ouviu sobre a suficiência de Cristo. E nós terminamos o capítulo 12 falando sobre a suficiência de Cristo, que tem a ver com a sua palavra. E a sua palavra, ela é suficiente, porque a palavra de Cristo revela o próprio Cristo. Jesus Cristo, ele não é apenas aquele que revelou a palavra. Jesus Cristo, ele é a própria revelação da palavra. Porque Jesus Cristo, ele é a palavra que encarnou. Isso ficou, eu creio, espero que tenha ficado claro para os irmãos a importância da igreja entender que Cristo, ele é suficiente e a sua palavra é eficiente. E automaticamente, quando nós falamos de Cristo e quando nós falamos de sua palavra, na prática, nós estaremos olhando para os nossos irmãos. Nós estaremos olhando uns para os outros. Quando o crente entende que Cristo é suficiente e a palavra de Cristo é suficiente, ele vai se entregar num serviço aos irmãos, à igreja. Por isso que na oração que eu fiz, eu agradeci a Deus porque o Senhor não apenas nos salvou como indivíduos, mas o Senhor nos salva como indivíduos e o Senhor coloca dentro de nós um desejo para estarmos juntos. Se você quer perceber um pouco mais a profundidade do que é ser igreja, leia Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que o Espírito Santo, quando salva alguém, ele coloca esse alguém para congregar. Há um desejo ardente de congregar. A congregação não é uma reunião qualquer. A congregação é uma reunião de um povo que está sendo conduzido pelo Espírito a estarem juntos. É impossível crescer em Cristo Jesus no conhecimento de Deus sem o contexto da igreja, sem o contexto da congregação. Mas nós ainda não terminamos Hebreus. Ainda falta Hebreus capítulo 13, que vai ficar ainda mais enfatizado essa verdade congregacional. E nós vamos ainda retornar para Amós, porque nós não terminamos Amós. Na verdade, ano passado praticamente nem voltamos para Amós. Entretanto, nos domingos de ceia, eu falei para os irmãos que nós estaríamos meditando, refletindo em João capítulo 17. Começamos na última ceia e nós vamos continuar hoje observando aquele momento tão pessoal de Jesus Cristo com o Pai, mas que ele desejou compartilhar com a igreja. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E você já aprendeu a não observar tanto o título, porque o título ele não é inspirado, ele só tem uma função didática aqui. Por isso que eu vou começar no versículo 33. Diz assim, João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Queridos, a oração, como eu já disse aos irmãos, é um dos momentos mais íntimos de um servo de Deus com o seu Criador. A oração, ela é um momento tão íntimo, tão pessoal, que Jesus Cristo, ele ensinou os seus discípulos um modelo de oração, mas muitas vezes as pessoas, os crentes, ficam tão focados no que Jesus falou sobre oração, que não entendem o porquê Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Havia uma outra postura ensinada pelos líderes de Israel, que a oração era algo que deveria ser visto pelas pessoas, que a oração pessoal, individual, ela deveria ser pública. Então os fariseus tinham a prática de ir para as praças, e ali, quando eles oravam, não era uma oração da sinagoga ou no momento de culto, era a oração que ele deveria fazer em secreto. Mas eles gostavam de fazer as orações pessoais nas praças, para que as pessoas olhassem e falassem: olha que homens espirituais. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus, ele mostrou a verdade sobre a oração. E Jesus disse assim: olha, eu vou mostrar para vocês um modelo de oração, mas quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta, e o Pai de vocês que vem em secreto, ele recompensará vocês. Porque a oração pessoal é um momento único de intimidade do servo de Deus com o seu Criador. Meus irmãos, a oração, ela é uma dádiva de Deus para nós, porque permite nós falarmos com o nosso Senhor, mesmo sem palavras. Eu tive uma experiência uma vez de orar por uma pessoa que estava possessa, e eu não falei uma palavra audível. Eu orei em pensamento, e o Senhor libertou aquela pessoa. Porque a grande ênfase da oração não é o que as pessoas vão ouvir, mas é o que o Pai está ouvindo. Por isso que a oração, ela é um privilégio. E Jesus não apenas ensinou os seus discípulos a orar, lá em Mateus capítulo 6, Jesus era um homem de oração. Mas, queridos, a excelência de João 17, e aí nós precisamos nos atentar, porque a oração de João 17 não foi feita por um pecador. A oração de João 17 foi feita pela própria verdade encarnada. A verdade encarnada falando com o Pai. E o que é interessante? O que é interessante, meus irmãos, é que essa oração de Jesus Cristo, ela é uma oração íntima, é uma oração pessoal, é uma oração dele ao Pai antes do seu sofrimento na cruz, antes dos discípulos serem dispersos. No versículo 32 do capítulo 16, Jesus vai dizer: olha, vocês serão dispersos. Eu ficarei só, vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E aí Jesus vai ter esse momento com o Pai. Mas, meus irmãos, parece que Jesus entra no quarto e ele não fecha a porta. Ele deixa a porta aberta. Jesus queria que os discípulos ouvissem. E, meus irmãos, quando a igreja tem o privilégio de ter um texto como esse, nós deveríamos ter no nosso coração um desejo ardente de ouvir essa oração. O único momento em que a verdade ora ao Pai de uma forma tão clara
E ele abre a porta, ele abre a janela, e ele chama os discípulos para olhar e ouvir. E João está ouvindo. E João depois escreve, somente João escreve essa oração. Mas, meus irmãos, João, ele escreve o versículo 1, porque vocês percebem que o texto de João tem a fala de Jesus Cristo, ele está narrando, então nós percebemos Jesus Cristo falando, e de repente para e João fala. No versículo 33, Jesus está falando com os seus discípulos. O capítulo 17, versículo 1, Jesus não está falando, agora é o narrador, é João. E João diz assim, no versículo 1, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Aí Jesus começa a falar, ele começa a narrar o que Jesus está falando. Mas, queridos, ele disse assim, depois de dizer estas coisas, que coisas são essas que Jesus disse? Devemos lembrar que o capítulo 13 de João é um momento em que os discípulos estão reunidos no cenáculo para celebrarem a Páscoa, e Jesus ali vai instituir a ceia. E do capítulo 13 até o capítulo 16, na verdade, até o capítulo 14, nós temos os discípulos com Jesus no cenáculo. Então, depois de dizer essas coisas, João diz, que coisas são essas? Tudo o que Jesus disse do capítulo 13 ao capítulo 14 no cenáculo. No capítulo 15, eles já saíram do cenáculo, eles não estão mais na sala, eles estão indo em direção ao Getsêmani, e Jesus fala sobre a videira verdadeira. E depois de dizer essas coisas, Jesus, ele começa a falar sobre o Consolador. E depois de dizer essas coisas, Jesus, ele olha para os céus e ora ao Pai. E, meus irmãos, quais foram essas palavras de Jesus? O que Jesus está querendo falar ao Pai? O que Jesus está querendo mostrar aos discípulos? E nós precisamos observar quais foram as reações, quais foram as motivações, quais foram as intenções, quais foram as palavras de Jesus em sua oração. O que estava no coração de Jesus Cristo? E o que eu quero adiantar para vocês é que as verdades que Jesus expôs nessa oração são verdades sobre a obra da nossa redenção, são verdades sobre a igreja de Cristo. Por isso que ele deixou que os seus discípulos ouvissem, por isso que ele quis que a igreja dele tivesse esse momento exposto. Vocês estão percebendo, irmãos? Esse momento pessoal de Jesus com o Pai está sendo lido para a congregação hoje. Talvez você não deixaria alguém entrar no seu quarto no momento em que você estivesse abrindo o seu coração em oração. Muitos maridos têm dificuldade de orar com as suas esposas, porque quando você ora, você tem que expor as suas fraquezas. E as orações dos homens, muitas vezes, são limitadas quando estão orando com as suas esposas. As orações das esposas muitas vezes são limitadas quando estão orando com seus maridos, porque nós não podemos nos abrir. Jesus, ele está abrindo o coração e manifestando verdades eternas. E relembrando a última ceia, a primeira verdade que nós vimos aqui é que a redenção da igreja foi uma obra de glorificação do Pai e glorificação do Filho. Jesus Cristo, ele começa a oração dizendo assim: Pai, glorifica o teu Filho. No versículo 4, ele vai dizer assim: Pai, glorifica o teu Filho, é uma continuação do versículo 1, glorifica o teu Filho, porque o teu Filho vai glorificar a ti, realizando a obra que o Senhor me deu para realizar. Então nós vimos na última ceia, que quando Jesus ele começa a sua oração, ele tem um desejo de mostrar para a igreja que a obra da redenção da igreja foi uma obra de glorificação do Pai e glorificação do Filho. No capítulo 16, nós estamos percebendo que o Espírito Santo glorificará o Filho. E o que a igreja precisa saber? A igreja precisa saber que a obra da nossa redenção foi uma obra ativa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo.
A Trindade, ela não apenas estava presente na criação de todas as coisas. A Trindade não estava presente apenas na condução do povo de Israel. A Trindade não estava presente apenas quando o Filho se manifestou. A Trindade está presente quando o Filho está redimindo o seu povo, e a igreja caminha até a volta de Cristo nessa ação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não pode sair da mente dos irmãos. Eu sei que esse texto, meus irmãos, que eu estou ensinando para vocês, ele é muito profundo doutrinariamente. E se torna até um pouco pesado para a mente dos irmãos. Mas isso é necessário nós sabermos. E Jesus Cristo expõe nessa oração duas verdades sobre a vida eterna, que nós vimos na última ceia. Em primeiro lugar, ele disse que a vida eterna, concedida aos salvos, tem a ver com a revelação do Pai no Filho. O que é a vida eterna? A vida eterna, meus irmãos, é muito mais do que um estado da alma. A vida eterna é muito mais do que um lugar. A vida eterna é o Pai se revelando por meio do Filho. Isso é a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele expôs que a vida eterna tem a ver com a revelação do Pai através do Filho. Mas ele disse outra verdade sobre a vida eterna, que a vida eterna, ela é restrita a homens e mulheres que o Pai conduz ao Filho. Ninguém pode ser salvo por vontade própria. Ninguém pode ser salvo porque decidiu aceitar a Jesus. Isso não existe nas Escrituras. Todo aquele que sente esse desejo de se entregar a Jesus, você precisa crer que já é uma ação do Espírito Santo, do Pai, conduzindo essa pessoa a Cristo. Porque morto espiritual não tem capacidade de decidir por Deus. Isso nós vimos no versículo 2. Agora, eu quero pensar com os irmãos em 3 verdades que Jesus expõe aqui. E eu espero conseguir fazer isso nesta manhã. E meus irmãos, uma segunda verdade que Jesus expõe nessa oração tão profunda, e eu não esperaria algo superficial dessa oração de Jesus. Porque, meus irmãos, Cristo, o Evangelho, a igreja, ela é simples. Nós que dificultamos, mas a vida com Deus, ela é simples, mas é uma simplicidade tão profunda que muitas vezes confunde a nossa mente. E Jesus Cristo aqui, ele expõe verdades profundas. E a verdade que eu quero destacar aqui hoje para os irmãos é que o Filho desejou ser glorificado. Preste atenção. O Filho desejou ser glorificado na eternidade e deseja que seus discípulos vejam a sua glória. Preste atenção nas conjugações do verbo. O Filho desejou ser glorificado na eternidade e o Filho deseja que os seus discípulos vejam a sua glória. Olha comigo, por favor, os versículos 5 e o versículo 24. Eu vou pedir que o Junai leia para nós o versículo 5 e o 24. Por favor, Junai. Meus irmãos, obrigado, Junai. Enquanto no versículo 4 Jesus disse que havia chegado a hora de glorificar o Pai por meio da obra que ele estava realizando, Jesus Cristo no versículo 1 ele disse assim: Pai, glorifica o teu Filho. Agora no versículo 5, Jesus não está mais pedindo: Pai, glorifica o teu Filho na terra, quando o teu Filho realizar a obra que o Senhor me confiou a realizar. Agora o pedido de Jesus é outro: Pai, glorifica o teu Filho nos céus, com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É isso que ele pede no versículo 5.
Pai, agora glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus Cristo não está mais pedindo que o Pai glorifique a Ele enquanto Ele estivesse realizando a obra da redenção da igreja. Agora Jesus Cristo está pedindo: Pai, glorifica o teu Filho na eternidade. Meus irmãos, apesar de seu ministério de sofrimento e dores, apesar de saber que tudo o que passaria a receber sobre si agora seria nada mais do que o cálice da ira de Deus, mesmo sabendo que ele receberia todo o peso da ira de Deus sobre ele contra os pecadores, apesar de ter sido moído, ele sabia que ele seria moído pelas transgressões da sua igreja. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que por causa da nossa redenção ele pagaria um preço que nenhum ser humano, nenhum ser teria condições de pagar. Mas é interessante que Jesus, ele fez tudo isso, preste atenção, Jesus fez tudo isso sempre anelando, desejando a glória que sempre teve. Os olhos de Jesus Cristo nunca saíram da glória que ele sempre teve com o Pai. É interessante porque Jesus Cristo, ele sabia, quando ele veio ao mundo, ele sabia que ele se esvaziaria de sua glória. E ele se esvaziou de sua glória. Meus irmãos, ter assumido a forma humana, os irmãos precisam entender isso, porque a igreja está tão maculada com um pensamento tão deturpado de Natal, que os irmãos precisam entender que quando Jesus Cristo veio no formato de um bebê, aquilo foi o segundo ato de humilhação. O primeiro foi se esvaziar da sua glória. E ter vindo em forma humana foi a primeira atitude e postura de humilhação de Deus. Estar numa manjedoura foi se humilhar mais ainda. Ser cuspido, humilhado, ter um caniço sendo tacado na cabeça dele antes da sua crucificação, dizendo: você não é o rei dos judeus. Isso foi humilhação. Jesus estava num processo de humilhação. Desde o momento em que ele deixou a sua glória nos céus, ele assumiu uma postura de humilhação. E meus irmãos, até a sepultura, Jesus Cristo, ele sofreu um processo progressivo de humilhação. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos, Jesus Cristo mostrou nessa oração, tudo isso ele fez pensando e desejando a glória que sempre teve. João, no capítulo 13, antes de começar a relatar o momento da ceia, ele disse algo muito importante. Ele disse assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, é assim que ele começa relatando a ceia. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Hebreus 12, 2, que nós vimos, diz assim: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não levando em conta a vergonha, em troca da alegria que lhe estava proposta. Meus irmãos, nesse momento da oração de Jesus Cristo, os discípulos estão ouvindo Jesus pedir ao Pai que o glorifique. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos. Os discípulos estão ouvindo Jesus pedir ao Pai que o Pai o glorifique não aqui, que o Pai o glorifique na eternidade, nos céus. E eu quero fazer aqui rapidamente, tirar uma lição para nós. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós nunca deveríamos passar por todas as coisas que nós passamos nesse mundo, por todas as realidades que nós enfrentamos nesse mundo, sem desejar estar na glória com o Senhor. Quando o Senhor salvou a sua igreja, grave isso, meu irmão, leve isso para o resto da sua vida. Quando Cristo salvou um povo para si,
Cristo desejava ardentemente que esse povo caminhasse neste mundo, e em nenhum momento, diante de todas as aflições, por isso que no versículo 33 do capítulo 16, ele disse: olha, vocês terão aflições neste mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento passou pela mente do Pai e do Filho salvar um povo, para que esse povo caminhasse nesse mundo, sofrendo as coisas desse mundo, sem deixar de anelar a eternidade. Tudo o que fazemos neste mundo deve ser feito com os olhos numa glória superior. Paulo é muito sábio, foi muito sábio quando ele disse sobre a glória. E Paulo disse assim: a glória dos peixes é uma. Os peixes têm uma glória. A glória das outras coisas criadas são outras. A glória do céu é outra. A nossa glória é outra. Existe uma glória muito superior. E o que o diabo tem feito? O diabo tem feito os crentes olharem para os seus próprios corações e desejarem apenas a glória terrestre, terrena. E aí, meus irmãos, facilmente as lutas, as dificuldades, inclusive os prazeres deste mundo, terão muito mais brilho para nós, causarão muito mais impacto para nós, porque nós ainda não aprendemos como Jesus naquela oração. É por isso que Jesus abriu a porta, deixou a porta aberta. Entrem, ouçam. Pai, me glorifica aqui, mas Pai, me glorifica na eternidade. Mas, queridos, o pedido de Jesus foi cumprido. Paulo escreveu aos Filipenses assim: Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, não para a glória de Deus Filho. O que Paulo está dizendo é que o Filho foi exaltado. Esse pedido do Filho foi cumprido pelo Pai, mas não está plenamente cumprido quando todas as coisas estiverem sujeitas debaixo dos pés do Filho, e a igreja no momento em que a igreja for redimida, a salvação da igreja for completa, neste momento em que a obra da redenção, que glorificou o Pai, quando ela cumpriu seu propósito aqui, quando ela glorificou o Filho, depois de ter realizado a obra da redenção da igreja, ainda glorificará muito mais o Pai, quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés do Filho. Ah, meus irmãos, mas o Junai leu um outro texto. O irmão Junai não ficou apenas no versículo 5, porque Jesus expôs um outro desejo no versículo 24. E por que eu pulei do 5 para o 24? Porque estão ligados. E o que Jesus Cristo mostrou no versículo 24? Ele disse assim: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Deixa eu fazer uma observação aqui. Os discípulos, os 11, eles andaram com Jesus e viram Jesus Cristo aqui. Eles viram Jesus Cristo sendo preso. Eles viram Jesus Cristo sendo crucificado. E isso para eles provavelmente causou um impacto muito grande. Porque para eles Jesus Cristo era o Redentor de Israel. E na oração Jesus ele mostra o seguinte: Pai, eu não quero que os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu do mundo, eles me vejam aqui apenas. Eu quero que eles me vejam glorificado. Eu quero que eles me vejam como eu sou. Eu quero que eles vejam toda a minha glória. Jesus Cristo desejou receber de volta a glória que tinha, recebeu. Mas Jesus Cristo deseja, há um desejo de Cristo. E o desejo de Cristo é que todos os seus filhos, todos os seus discípulos o vejam como Ele é.
Jesus deseja que todos os seus discípulos o vejam como ele é e estejam com ele. Mas, meus irmãos, não é interessante? Não é interessante que enquanto Jesus deixa claro para a sua igreja, nessa oração, que ele deseja que todos estejam com ele, não é interessante? Porque muitos pregadores estão afastando da igreja esse desejo. Enquanto o Senhor da igreja expressa o desejo de estar com os seus, posso dizer de forma mais direta, há um desejo do coração de Cristo, que cada um de vocês estejam com Ele e vejam como Ele é. Há esse desejo, Ele pediu isso ao Pai. Mas não é interessante porque enquanto o Senhor da igreja tem esse desejo, muitos pregadores estão afastando da igreja esse desejo, enfatizando os desejos terrenos e carnais dos crentes. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas podemos imaginar. Imagine você encontrar com alguém que você deseja ver há muito tempo. E você imagina que essa pessoa também deseja ver você. E aí, de repente, vocês têm a oportunidade de se encontrar. E aí você percebe que toda aquela sua alegria, você corre, você abraça a pessoa, e a pessoa, normal. Aí você vai ter um sentimento assim, puxa, eu imaginei que ela estava com o mesmo desejo de me ver assim como eu estou. Meus irmãos, infelizmente, tantos crentes estão tão maravilhados, ocupados com as glórias deste mundo, que não estão compartilhando desse mesmo desejo de Cristo. A questão é, o momento da ceia, ele é um memorial que não nos lembra apenas do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Meus irmãos, todas as vezes que vocês olharem para a ceia, olharem para a mesa, para a ceia preparada, entendam que isso daqui tem um nome. E esse nome é identificação. A mesa posta é identificação. Quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, nós estamos nos lembrando de nossa identificação. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que todas as vezes que nós nos reunimos para tomarmos da ceia, participarmos da ceia, nós estamos anunciando a volta de Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. Jesus Cristo, quando estava ceando com os seus discípulos, Ele disse assim, olha, nunca mais vocês beberão do fruto da videira. Quando Ele disse, nunca mais vocês beberão do fruto da videira, Jesus não estava dizendo, olha, nunca mais vocês celebrarão a ceia com o vinho ou o cálice, com o suco de uva. Não. O que Jesus estava dizendo é assim, nunca mais vocês beberão novamente do fruto da videira comigo, até que venha o reino dos céus. Você pode ter certeza, meu irmão, que há um desejo no coração do filho de celebrar esse momento, não de memorial, mas de identificação com a sua igreja. Mas a questão é, será que a igreja está tendo esse desejo? Meus irmãos, eu gostaria apenas de enfatizar para vocês o porquê eu tenho pregado com tanta ênfase sobre a eternidade com Cristo. Não é que eu quero que vocês deixem de trabalhar, deixem de viver a vida, deixem de planejar 2021, 2022. Não. É que se vocês não entenderem que o nosso coração precisa arder, desejando ver o que Cristo deseja ver, nós perderemos a nossa identificação com Ele. Então, Ele deseja que vejamos a sua glória. A pergunta é, será que nós estamos desejando isso? A outra verdade que Jesus expõe está no versículo 6, na parte A. E é muito interessante. A verdade é a seguinte: aqueles que são enviados pelo Pai
a Cristo recebem a manifestação do nome de Deus. Aqueles que são enviados ao Pai pelo Filho, ou melhor, como nós já dissemos, em João capítulo 6 diz que ninguém vem ao Filho se o Pai não trouxer. Todos aqueles que o Pai envia ao Filho recebem a manifestação do nome de Deus. O versículo 6 expressa algo muito interessante. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. No versículo 11, Jesus ele faz o seu segundo pedido ao Pai. E o segundo pedido é: Pai Santo, guarda-os no teu nome que o Senhor me deu. Nós muitas vezes nos perdemos com essa questão do nome de Deus, do nome de Cristo. E o que isso significa para nós? Nessa oração, se eu estivesse ali ouvindo, eu olharia para Jesus, orando ao Pai com os olhos para os céus, e eu perguntaria a Jesus Cristo: Pai, Senhor, Jesus, quando que o Senhor manifestou o nome do Pai a nós? Por que o Senhor está falando, guarda-os, Pai, no teu nome? No nome que o Senhor me deu. Porque Jesus vai dizer, enquanto eu estive com eles, eu os guardei no teu nome. Mas agora, Pai, eu não estarei mais aqui. Então guarda-os no teu nome, o mesmo nome que o Senhor me deu. Meus queridos, o que significa isso? Pai, manifestei o teu nome. Guarda-os no teu nome. Nós precisamos voltar um pouco. Moisés, quando ele estava tendo aquela conversa com Deus, e Deus vai enviar Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés diz assim para Deus: Senhor, quando perguntarem para mim, quem está te enviando, Moisés? Qual é o seu nome? Que nome eu digo para eles? E Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, você diga para eles, o eu sou enviou vocês, porque eu sou o que sou. Na antiga aliança, é muito interessante nós lermos no Antigo Testamento, quando Deus ele protege o povo, quando Deus ele guia o povo, quando Deus disciplina o povo. No Antigo Testamento a gente vê de forma muito clara que Deus fez isso por amor do nome dele. Olha, eu preservei vocês, eu guardei vocês, eu livrei vocês, não é por causa de vocês, mas por amor do meu nome, eu fiz isso. Mas nós vamos perceber que quando isso acontece, isso tem a ver com a realidade bíblica da revelação. O que é o nome que Jesus Cristo manifestou? Meus irmãos, o nome tem a ver com a própria pessoa. Quando Deus disse, eu sou o que sou, é que o nome de Deus representava quem Ele é. Hoje, quando você vai colocar um nome numa criança, você não coloca o nome da criança pensando em dar um nome que representa quem ela é. Porque às vezes o significado do nome não representa o que a pessoa é. Porque só pode dar um nome que representa quem ela é quem conhece o que a pessoa será. Então seria assim, nasce o meu filho e eu sei quem o meu filho será. E eu dou um nome pautado nisso. Somente Deus pode fazer isso. Então quando Deus disse o seu nome, o nome de Deus representava quem Ele é e representa quem Ele é. E quando Jesus disse, Pai, eu manifestei o teu nome, Jesus está dizendo, Pai, eu manifestei quem o Senhor é. Quem o Senhor é. Agora, aqueles que estão em Cristo, você precisa saber disso. Se você está em Cristo, você recebeu a manifestação do nome de Deus. E o que isso significa? Significa, meus irmãos, que se Ele
Se Deus, se o Pai, Ele é a essência de toda verdade, de toda justiça, se Deus é a essência de toda fidelidade, de toda misericórdia, de toda santidade, do amor incondicional, tudo o que Ele faz por amor do nome dEle é bom para o seu povo. Se a igreja recebeu a manifestação do nome, e é a revelação do próprio Pai, tudo que Deus faz por nós tem a ver com o seu nome, e se tem a ver com o seu nome, é o melhor para a igreja. E nós já vimos, meus irmãos, que isso tem a ver com a revelação que o Filho deu do Pai. Em outras palavras, nós não podemos mais ficar pensando, como será que é o Pai? Quando você olha para Jesus olhando para aquele homem leproso, e aquele homem leproso dizendo assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes. O Senhor pode me limpar se o Senhor quiser. E quando Jesus olha para ele e fala assim: eu quero, é o Pai. Quando Jesus Cristo entrou no templo zeloso, e ele começou a derrubar todas aquelas coisas que estavam sendo vendidas, esse zelo do Filho é o próprio zelo exato do Pai. Quando o Filho olhou para as multidões e disse assim: olha, eu tenho compaixão delas, porque são como ovelhas que não têm pastor. Esse é o sentimento do Pai. Quando Jesus disse: olha, Jerusalém, tantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, quando eu enviei os meus profetas e vocês desprezaram. É o Pai falando. Jesus, ele é a expressão exata do Pai. E quando Jesus diz: eu manifestei o teu nome, Pai, aos que o Senhor me deu do mundo, Jesus está falando: Pai, eu manifestei quem o Senhor é. E a igreja só sabe quem é o Pai quando olha para o Filho, quando entende o Filho. Então, em suma, para resumir, para a gente ir para a última lição, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus tinha o propósito de se revelar aos seus por meio de seu Filho e por meio do seu Espírito. Queridos, Deus, o Pai, enviou o Filho. O Filho enviou o Espírito. O Espírito, ele envia a igreja. Mas quando o Espírito ele envia a igreja, essa igreja ela está caminhando por causa de uma ação do Pai, revelando o Filho por meio do Espírito. Então por isso que nós podemos entender o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, que o Espírito ele revela as profundezas de Deus. O Espírito revela as profundezas de Deus. Que Deus, o Pai ou o Filho? Meus irmãos, o Espírito Santo sempre glorificará o Filho. E quando o Espírito Santo conduz a igreja para conhecer cada vez mais o Filho, o Pai está sendo conhecido, porque o Pai só é revelado quando o Filho é conhecido, e o Filho só é conhecido quando o Espírito Santo revela. E só existe uma ferramenta para nós conhecermos quem é o Filho: a palavra de Cristo. As palavras de Cristo. Por isso, meus irmãos, nunca percam tempo ouvindo sequer um minuto alguém que não deixe de falar essa verdade. Não percam tempo. Porque nós vivemos como igreja para conhecermos cada vez mais a Cristo. Cristo. E é o Espírito Santo que nos conduz a essa verdade. Toda a nossa caminhada de fé, ela é uma dinâmica de conhecermos mais o Pai, enquanto o Espírito Santo revela Cristo. E por fim, e aí eu quero ser um pouco mais prático para os irmãos, a última verdade que eu quero destacar hoje, ainda está no versículo 6, só que na parte B. E a verdade é o seguinte:
Aqueles que são enviados pelo Pai a Cristo guardam as palavras de Cristo. Eu vou repetir, para que você não se perca confundindo ovelhas de bodes. Aqueles que são enviados pelo Pai a Cristo guardam as palavras que recebem de Cristo. Olha o que Jesus disse: eram teus, tu os deste a mim, Pai, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, existe uma característica marcante na vida daqueles que recebem a manifestação da glória de Deus em Cristo. E essa característica marcante é que todos aqueles que receberam a revelação do Pai em Cristo, eles guardam as palavras de Cristo. Eles guardam as palavras de Cristo. A gente tenta arrumar um jeito para salvar pessoas. A gente arruma um jeito muitas vezes para identificar pessoas. A gente muitas vezes não percebe o que Jesus diz sobre as pessoas. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Pai, todos aqueles que o Senhor do mundo me dá, eles guardam a tua palavra. Essa é uma característica daqueles que estão em Cristo. E é interessante porque quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Só que é interessante que a fé que salva, ela vem pelas palavras de Cristo. Mas a evidência daquele que está em Cristo é o guardar as palavras de Cristo. Ninguém é salvo sem ouvir as palavras de Cristo. E ninguém é identificado como salvo se não guarda as palavras de Cristo. Aqueles que são convidados, irmãos, a participarem da mesa da comunhão, aqueles que são chamados a participarem da mesa do Cordeiro, e que participarão na eternidade dessa mesa de comunhão, são aqueles que receberam a palavra e aguardaram. Mas eu preciso fazer uma observação aqui para os irmãos. Mais uma vez, nós precisamos entender que guardar a palavra, não necessariamente Jesus está falando no sentido de obedecer tudo aquilo que ele deixou. Não necessariamente a ênfase de Jesus aqui, quando ele diz eles guardaram a tua palavra, não significa que tudo que eu falei para eles fazerem, eles obedeceram. Porque Pedro, logo depois desse momento, na noite seguinte, Pedro estará naquela fogueira negando 3 vezes o Senhor. Quando Jesus disse: Pai, eles guardaram a tua palavra, Jesus está falando o seguinte: Pai, eles creram. Eles creram quem eu sou, eles creram quem o Senhor é, por isso eles amam ao Senhor e eles amam a tua palavra. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Preste atenção. Leia para nós, Junai, mais uma vez, por favor. Obrigado, Junai. Queridos, aqui está o grande divisor de águas que separa aqueles que estão em Cristo e aqueles que ainda permanecem condenados em seus pecados. Nós não podemos sair taxando as pessoas, essa é convertida e essa não é convertida. Nós não precisamos fazer isso. Deus não nos chamou para fazer isso. Nós precisamos avaliar o nosso próprio coração. Como que nós olhamos e como que nós desejamos o Pai, o Filho e a sua palavra.
Como que nós tratamos as coisas que Deus trata? Como que nós olhamos o povo de Deus, a igreja de Cristo? É interessante que tempos atrás um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, Jesus disse que o mundo me odiaria por causa dele, mas as pessoas gostam de mim. Aonde eu vou, as pessoas gostam de mim. Eu acho que eu não sou salvo, ou alguma coisa está errada. Pastor, o que está errado? Porque Jesus disse: olha, eles odiarão vocês assim como me odiaram. E eu falei para ele o seguinte: o que vocês acham que as pessoas gostam de Jesus Cristo? Vocês acham que as pessoas amam os milagres de Jesus? Amam. Vocês acham que as pessoas gostam do que podem receber de Jesus, da ação social? Meus irmãos, o que as pessoas mais gostam é de uma igreja social. Por isso que hoje o que está crescendo no mercado evangélico é a igreja social. É a igreja da ação social. Porque a ação social atrai pessoas. Eu já falei isso para vocês, aquele jargão que diz assim: olha, as pessoas ao redor aqui, elas precisam sentir a falta quando a igreja sair daqui. Isso não tem base nas escrituras, sabe por quê? Porque se nós sairmos daqui, a única coisa que as pessoas vão sentir falta é se nós entregamos cestas básicas. Elas não vão sentir falta porque nós pregamos a verdade. Pelo contrário, elas vão ficar felizes porque nós vamos embora. As pessoas gostam da compaixão de Jesus. As pessoas gostam de falar da liderança de Jesus, do homem bom que Jesus fez. Mas, meus irmãos, o homem natural, ele não suporta ouvir as verdades da palavra de Cristo. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Paulo já disse que no meio da igreja, alguns sentirão como coceira nos ouvidos, de incômodo, quando eles ouvirem as palavras de Cristo. Porque não são de Cristo. Estão entre o povo de Deus, são líderes, até pastores. Eu creio que nós temos muitos pastores nas igrejas que não são de Cristo, porque não amam as palavras de Cristo. E eu não tenho temor nenhum de dizer isso. Eu contei para os irmãos um testemunho do pastor Russell Shedd, quando morreu, antes de morrer, né? E ele disse que a filha dele perguntou para ele assim, eu acho que morava não sei que lugar da Europa, falou: pai, está acontecendo uma coisa muito estranha lá na igreja. E ele falou assim: o que está acontecendo? Nós fizemos uma lista, nós estamos procurando um pastor para a igreja, e o primeiro item na lista é que ele tem que ser convertido. No processo de sucessão pastoral, o pastor Russell Shedd disse, no processo de sucessão pastoral de uma igreja evangélica, eles colocaram como requisito que seja convertido. Meus irmãos, o homem sabe que a luz veio ao mundo. O homem sabe. Mas a questão é que o homem não gostou do que viu. Porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Agora, qual é o contraponto e alegria para nós? É que Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Elas não ouvem o estranho. Ovelha que diz que é ovelha e gosta de dar ouvido para o estranho, não é de Cristo. Não é. Ainda não entendeu. E eu fico preocupado, meus irmãos, porque a igreja de Cristo, ela, quando ouve as palavras de Cristo, ela ama. Sabe por quê? Porque elas foram seladas pelo Espírito Santo de Cristo.
E o Espírito Santo, ele tem o propósito de glorificar a Cristo. E quando aqueles que estão em Cristo ouvem a palavra de Cristo e se alegram, é porque o Espírito Santo que está nela, ou nelas, está conduzindo elas a ouvirem a Cristo e glorificarem a Cristo por causa da sua palavra. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. E sabe qual é o problema nosso em muitas igrejas? E nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça na IBA. Estamos indo para o 3º ano nesse mês. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque tantas pessoas estão perdidas nas igrejas evangélicas, porque elas foram seladas pelos crentes e não pelo Espírito Santo. Nós selamos as pessoas. Quando que você se converteu? Ah, me converti quando eu levantei a minha mão. Eu me converti naquele culto. Ah, mas você... Não, eu participei da sala de introdução. Ah, não, mas eu fiz parte do ministério tal. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E nós selamos a pessoa. A sua oração foi sincera? Foi. Quantas vezes? 3. Você se alegrou? Eu me alegrei. E como é que está agora? Faz tempo que eu não sei o que é ter experiência com Deus. Eu nem leio a Bíblia. E aí nós falamos, é crente, temos que ter misericórdia. Precisamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Meus irmãos, João disse, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. E foi o discípulo do amor que disse. Não foi Pedro nem Paulo, que eram mais enfáticos. Foi João. Aquele que diz que conhece a Cristo, mas não guarda as suas palavras, esse é mentiroso e a verdade não está nele. E meus irmãos, sabe o que nós lembramos hoje? O que nós relembramos hoje? Nós relembramos que Jesus, enquanto ele realizava a obra da redenção da sua igreja, a nossa redenção, ele desejava receber de volta a glória que ele sempre teve. E o Pai glorificou. O Pai glorificou. Mas o Pai ainda deseja glorificá-lo mais, e o Pai vai ser glorificado quando todas as coisas se cumprirem. Ele continua, meus irmãos. Jesus Cristo continua com um desejo que ainda não se cumpriu. Que cada um de nós aqui, que todos os discípulos dele espalhados pela face da terra, os que estão vivos hoje e aqueles que serão salvos até a volta de Cristo, Deus tem o desejo de se mostrar aos seus. Deus tem o desejo de revelar a glória real dele à sua igreja. Agora a questão é, nós estamos vivendo com esse desejo? Isso é uma pergunta que nós precisamos responder. Nós vimos hoje que quando Deus revelou Jesus a nós, ele iniciou um processo no qual ele está se revelando a nós a cada dia. Isso foi ter recebido a manifestação do nome dele. Eu não sei como você tem visto os acontecimentos da sua vida. Eu não sei como você tem visto todos os acontecimentos da sua vida. Mas eu gostaria de conduzir você a começar a enxergar todos os acontecimentos da sua vida, todos, como um momento em que Deus está usando para se revelar a você. A gente fica muito preso, não, Deus está revelando o meu coração, Deus está revelando o meu pecado, Deus está revelando... Tira os seus olhos de você. Isso tem a ver com Ele. Ele está revelando quem Ele é a você. Porque esse propósito de se revelar é um propósito eterno. Antes do mundo ser criado, Deus desejou revelar-se aos seus. E Deus começou fazendo isso com o povo de Israel. E Cristo é o ápice da revelação. E Ele continua a se revelar a nós. E está se revelando a nós. E aqueles que o Pai dá ao Filho possuem uma evidência. E essa evidência é que eles receberam a palavra. Eles confiam as suas vidas a Deus. E eles amam a palavra de Deus. Eles amam as palavras de Cristo. A questão é
Essa tem sido uma evidência na sua vida, meu irmão? Eu só posso dizer meu irmão se isso for uma evidência na sua vida. Somente estes podem participar da mesa da comunhão. Porque essa mesa da comunhão representa a nossa comunhão com o Pai, que só foi possível por causa da revelação do Filho, e que só foi possível porque o Espírito Santo nos revelou. Então somente esses podem participar dessa mesa da comunhão, porque isso é identificação com Ele. E nós nos identificamos uns com os outros. Por isso que quando você está convicto de que Deus se revelou a você em Cristo, quando você se rende às palavras de Cristo, em arrependimento e fé, e quando o Espírito Santo coloca em você um desejo de estar com o povo de Deus, o próximo passo é o testemunho público da sua fé, que é o batismo. Muitas vezes a gente fala assim: olha, para participar da ceia você precisa ser crente e batizado. E a gente perde de vista a grande questão do batismo. O batismo só é resultado de uma obra da revelação de Deus. Quando o Pai se revela a alguém, revelando a esse alguém Cristo, e nós sabemos que essa pessoa só teve o entendimento de quem é Cristo porque o Espírito Santo revelou, essa pessoa, ela vai sentir um desejo ardente de estar com o povo de Deus. Então estamos vendo um processo claro de identificação. Por isso que para participar da ceia, o batismo é necessário. Não é o batismo pelo batismo, mas é por aquilo que o batismo representa. O batismo representa a nossa identificação com Cristo e a sua obra. É lógico que automaticamente com o povo de Deus. Por isso que para participar da ceia, você precisa ser alguém batizado. Agora, se você tem convicção de que Deus se revelou a você, se você tem amado a palavra de Deus e tem amado o povo de Deus e ainda não se batizou, algo ainda falta. Algo ainda falta. Mas eu espero que Deus preserve essa palavra que foi bem doutrinária. E eu não esperaria outra coisa na oração de Jesus. Porque a própria palavra encarnada, manifestando a verdade ao Pai. Amém, irmãos?